Estamos iniciando mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as eleições em Israel que ainda continuam indefinidas, ainda não há um resultado para essas eleições. Também vamos falar da invasão à Síria promovida pela Turquia e o seu líder máximo, o Recep Tayyip Erdogan, ali bombardeando os curdos. E também sobre essa questão, um assunto que puxa o outro, Estados Unidos abandona os seus aliados, que no caso eram os curdos, e isso preocupa e muito a Israel. Então hoje nós vamos falar sobre esses três temas que estão interligados e já temos aqui também a participação do nosso irmão Ricardo. Vamos só agora para a nossa vinhetinha rápida. Enquanto isso, você entra lá no nosso link multiplataformas e você já pode entrar no nosso link para ver o YouTube, Face, Twitter, site da rádio, Rádiosnet, grupo do WhatsApp e também o nosso Apoia-se. Lembrando que esse canal vai mudar o nome para Apocalipse em Foco. Vamos para a nossa vinhetinha rápida e logo em seguida estaremos aqui dando início a esses temas. Está começando mais um programa da rádio Apocalipse em Foco. Participação Ricardo de Macaé e apresentação Nobre Júnior. Muito bem, já voltamos e vamos aqui falar sobre as eleições em Israel, essas eleições que continuam indefinidas, E aí, segundo até o que a gente já trouxe aqui no programa, é o cumprimento da profecia que o Ricardo trouxe aqui pra gente, onde haveriam eleições e não haveria governo. Já foi tentado aí pelo Benjamin Netanyahu várias vezes um governo para que se faça essa unidade ou que ele consiga o apoio pelo menos do partido do Lieberman. Não conseguiu. O Benny Gantz também não tem condições de formar um governo. Israel segue sem um governo definido e isso enfraquece e muito o papel de Israel. E Ricardo, já vou passar para você, porque eu quero ser bem sucinto nesse tema hoje. Não adianta a gente estar inventando muito aqui sobre as eleições, porque a questão é essa: está indefinido, não sabemos o que vai acontecer. Mas, Ricardo, tem uma coisa interessante. Na primeira vitória do Benjamin Netanyahu, o que foi que aconteceu? O Trump, logo de pronto, felicitou pela vitória, naquela vitória ali em março. E o que foi que aconteceu? Teve as eleições agora em setembro e continuou tudo indefinido. E o Trump disse o seguinte: olha, a minha amizade, a minha aliança é com Israel, não é com o Benjamin Netanyahu. É uma frase muito bonita, uma frase de efeito, mas o fato é que quando o governo ele está enfraquecido, porque não há um consenso, não há liderança, o país também se torna enfraquecido. E isso é muito perigoso. Isso faz com que os inimigos de Israel se sintam mais à vontade para atacá-los. Ricardo, fique à vontade para participar. Seja bem-vindo aqui ao programa de hoje. A paz do Senhor, irmão Nobre. Muito obrigado por mais um convite. Estar com os irmãos aqui para falar das coisas de Deus, as coisas que Deus tem colocado em nosso coração. É muito importante essa questão da eleição em Israel por um motivo muito simples. Israel é o ponteiro no relógio de Deus para a vinda do Messias. A gente já falou isso aqui em outros vídeos, a gente não cansa de repetir. Israel, profeticamente, é a nação que a gente tem que ficar de olho, porque os acontecimentos ali darão o ponto de partida para o tempo final, para o tempo, para as coisas do fim. E a questão da eleição em Israel foi predita pelo Rabino Yitzhak Kaduri há 40 anos atrás, e isso chama a atenção da gente, porque ele disse realmente
que haveria eleição, mas não haveria governo. Ele disse que o céu iria decidir essa questão em Israel. Você lembrou bem, o Donald Trump, ele felicitou Benjamin Netanyahu na primeira eleição, em março, abril e março, em maio, né? E agora não, agora ele está tirando praticamente o apoio de Benjamin Netanyahu, porque ele descobriu também algo parecido com uma investigação de Benjamin Netanyahu lá com ele nos Estados Unidos, e ele ficou meio zangado com isso. Então a gente vê realmente a mão do Eterno agindo nesses últimos dias para que as coisas comecem a acontecer. É muito interessante a gente ver isso aí. Beligantes não conseguem formar um governo, Netanyahu muito menos. A Victor Lieberman, ele também não quer apoio, dá apoio a Benjamin Netanyahu. Benjamin insiste em fazer um governo, não está conseguindo, ou seja, eles vão partir para uma terceira eleição, coisa que eles não querem, ninguém quer. Não sei se vai chegar até a terceira eleição. Pode ser que o céu decida, como o Isaac Kaduri falou há 40 anos atrás, Deus revelou a ele disse isso. A gente acredita que essa profecia possa ser uma profecia vinda diretamente de Deus. Não estamos afirmando coisa nenhuma, mas a gente acredita que possa ser, porque Deus assim fala, assim já fez no passado e continua falando dessa forma, através de profetas, de profecias. Lembrando bem que Deus, quando Ele fala, não adianta tentar, que ninguém consegue impedir de uma profecia se cumprir. Então, se for de Deus, ela se cumprirá, o céu decidirá. E quando o céu decide, a gente tem, assim, uma percepção de que as coisas começarão a acontecer, de fato, para o andamento dos dias finais. Muito bem, Ricardo. E, de fato, estamos vivendo tempos proféticos. E vamos falar aqui agora sobre a invasão da Turquia promovida contra a Síria. Vou colocar aqui a notícia para vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje o programa está gravado, a gente não precisa aqui mentir para vocês, é um programa gravado, né? Mas estamos aqui em cima da notícia. Então você, enquanto está aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva para que você sempre esteja atualizado com os nossos vídeos, né? Tem pessoas que vêm, gostam do canal, não se inscrevem e acabam esquecendo o nome do canal, não conseguem mais entrar novamente. Então, olha só, vou colocar aqui a notícia para vocês aqui na tela. Diz o seguinte: Turquia bombardeia curdos na Síria após debandada dos Estados Unidos. Ataque prepara o terreno para a ofensiva militar com o objetivo de criar, aí entre aspas, uma zona de segurança para refugiados sírios e derrotar as milícias. Está aqui a imagem, você está vendo aqui de vários tanques, ó, né, de guerra, claro que são muito mais, né? Enfim, a Turquia bombardeou o norte da Síria, preparando o terreno para uma ofensiva militar de avanço pelo território controlado pelos curdos, seus inimigos. Ankara espera criar uma zona de segurança em território sírio, para onde ele removeria os refugiados na Turquia. Para tanto, atacará grupos armados ali presentes, como o Exército de Proteção Popular, YPG, que considera terrorista. Tem muito mais notícia aqui, não vou ler tudo, Ricardo, não se faz necessário. Mas olha só, esse ataque que a Turquia está promovendo na Síria é algo que eu diria profético e faz parte de uma grande jogada do Erdogan para atacar. Então, até o presente momento, a Rússia, que sempre defendeu o Bashar al-Assad, se bem que o Erdogan não está atacando diretamente aquela região da Síria, né, que é mais concentrada ali no centro, mas a Rússia não se pronunciou, não disse nem que sim nem que não, ou seja,
permitiu também. Os Estados Unidos tiraram o corpo de banda e, pior, entregaram todos os prisioneiros do ISIS de mão beijada para o Erdogan. E todo mundo sabe que o Erdogan apoia o ISIS, patrocina o ISIS. Ricardo, eu cheguei a entrar em contato com um refugiado do Iraque. Ele fugiu da cidade, agora me fugiu o nome da cidade, sinceramente. Mas é uma cidade muito grande mesmo. Depois eu vou lembrar o nome aqui. Ele fugiu dessa cidade, ele é um judeu, e ele fugiu dessa cidade, passou pela Turquia, e ele contou que ele sentiu muito medo quando ele passava ali pela Turquia, porque ele sabia, ele já tinha visto que lá no Iraque, muitos soldados do ISIS, na época o ISIS estava muito expandido, estavam sendo apoiados pela Turquia, usando armas da Turquia, usando carros da Turquia, e até alguns soldados eram do exército turco ali no meio do ISIS. Então, assim, os Estados Unidos entregaram de mãos beijadas, né, os prisioneiros do ISIS para o Erdogan, e isso mostra, sim, em alto grau, uma covardia do presidente Donald Trump. Não sei exatamente por que ele fez isso, mas demonstra uma covardia muito grande dele. E realmente o Erdogan é aquele cara que eu sempre digo, ele sempre consegue aquilo que ele quer. Então, essa é a notícia, Ricardo, e já nós vamos falar sobre Israel, né? Mas eu quero falar nesse segundo bloco somente sobre essa questão. Como é que você vê isso, Ricardo? Pois é, irmão Nobres e irmãos, isso é importante, porque a gente está vendo, como eu falei anteriormente, que o cenário profético está sendo montado. É bom que se diga que na Turquia o rei Sírio, Antíoco Epifânio, ele fez mais ou menos isso que o Erdogan tem feito e está fazendo. Ele começou com intrigas ali, começou a fazer algumas alianças e ele atacou o Egito posteriormente, mas, enfim, ele começa a fazer, o Erdogan, algo que esbarra profeticamente naquilo que Antíoco Epifânio fez. Isso vai demonstrando para nós que esse cidadão, Recep Tayyip Erdogan, ele está seguindo os passos do anticristo, que foi um tipo dele na pessoa do Recep Tayyip, do Antíoco Epifânio, na Síria, um rei sírio que dominou toda a Turquia, toda aquela área Oriente Médio, inclusive Israel. Então a gente vê ele sendo ajudado até pelos Estados Unidos. Isso, em outros tempos, era impossível isso acontecer. Impossível. Então a gente vê que isso não é normal, não é normal. O Eterno tem permitido, desde a Primavera Árabe, quando o ISIS começa a tomar força, o Eterno tem tomado a frente e começado a agir, assim como ele fez com o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe invadiu todos os povos em volta e ia destruir Judá. Quando ele ia fazer isso, o rei Ezequias ficou com medo e foi pedir ajuda ao profeta Isaías. O profeta Isaías chama a atenção do rei para o rei não ficar com medo, porque o Eterno está no livro de 2 Reis. O Eterno é conosco e não tem que ficar com medo de nada. E quando o Rabsaqué, o emissário do rei Senaqueribe, vai tentar afrontar o profeta fala para ele: olha só, foi Deus quem usou a mão do rei Senaqueribe para destruir todos os inimigos de Judá em volta. E agora avisa lá para ele que ele vai morrer na casa dele e que eu disse que ele vai morrer na casa dele. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, a gente vê que Deus do céu, o Eterno, ele usa a mão de Senaqueribe para destruir os inimigos de Israel e assim salvar Israel de uma destruição total. Agora, eu vejo o inverso. Eu vejo o inverso disso. O que está acontecendo? Deus está usando a mão de gente poderosa, inimigo, para fazer com que Israel se coloque no eixo, no centro da posição que ele precisa ficar para entender que Jesus é o Messias. Tá fantástico isso aí. Isso é profético. A gente precisa ficar de olhos abertos. O que está acontecendo na Turquia não é normal.
Isso nunca aconteceu, isso não é vontade do homem, isso é vontade da mão de Deus, movendo as peças no tabuleiro para que aconteça o tempo do fim. Muito bem, Ricardo. E você está falando sobre o que está acontecendo na Turquia. Tem um vídeo que eu ainda não fiz porque parece que a situação está meio em banho-maria. Os Estados Unidos dizem que não vai aceitar, sobre a questão dos caças F-35. Eu vou aqui explicar bem rapidinho para que as pessoas compreendam a complexidade e a importância disso. A Turquia participava do projeto F-35, é o caça, vamos dizer assim, entre os mais poderosos do mundo, é um caça furtivo, não é pego por radares, e é um dos melhores caças do mundo, e a Turquia participava juntamente com os Estados Unidos e mais algumas nações da construção desse caça. Aí a Turquia compra o quê? Compra o míssil de defesa S-400 russo. E esse míssil russo, obviamente dos inimigos dos Estados Unidos, não pode ser usado por um aliado da OTAN. Pelo menos é isso que eles alegam, mas a Grécia usa o míssil S-300, né? E eles aceitaram. Enfim, até isso que o Erdogan alega. Esse míssil justamente serve para, de alguma forma, ele ainda não conseguiu, tentar destruir os F-35. Se o Erdogan conseguir ainda comprar esses F-35, ele vai passar todos os segredos para a Rússia e a Força Aérea Americana não terá mais nenhuma funcionalidade. Vai simplesmente deixar de funcionar, deixar de ser eficiente. E isso é algo muito sério, mas a gente vai falar isso no outro vídeo para a gente explicar, mostrar direitinho para que vocês entendam. Enfim, se a Turquia conseguir... e por que eu estou falando isso? Porque o Trump realmente ele se acovardou diante do presidente Erdogan agora, permitindo que ele invada a Síria e destrua os curdos. Não me surpreenderia se mais uma vez o presidente Trump se acovardar e entregar os F-35 que o Erdogan tanto deseja, e já expliquei os motivos. Se ele conseguir esse caça, ele consegue passar os segredos da Força Aérea Americana, nada mais, nada menos, para a Rússia e também para a China. Então, é uma questão muito complexa, eu vou falar isso em outro vídeo. Vamos aqui, mais uma notícia hoje, que é a final, sobre... Estados Unidos abandonarem os seus aliados, e isso está preocupando e muito a Israel. Vamos já falar sobre isso. Só colocar aqui mais uma vinhetinha bem rápida e logo em seguida estaremos com essa informação em primeira mão para vocês. Se você gosta do Apocalipse, você precisa ficar informado. Fique bem informado aqui na Rádio Apocalipse em Foco. Com você, até Jesus voltar. Muito bem, já voltamos. Vou colocar aqui na tela a primeira notícia para vocês poderem acompanhar aqui comigo. Olha só. A decisão de Trump de abandonar os curdos da Síria é uma má notícia para todos os aliados regionais dos Estados Unidos. A decisão do presidente estabelece as bases para outros jogadores da corte síria cumprirem seus interesses. Israel também deve se preocupar. A decisão do presidente de retirar várias centenas de soldados americanos do caminho, enquanto a Turquia pretende invadir o sudeste da Síria, é uma má notícia para os aliados dos Estados Unidos na região. Trump assim deu luz verde para uma perigosa ação turca, enquanto abandonava os aliados mais confiados da América na Síria, os combatentes curdos. Lembrando aqui, Ricardo, que muitos curdos são cristãos. Muitos curdos são cristãos. Então é por isso que quando os exércitos inimigos desses países, né, da Turquia, do próprio ISIS,
e do próprio Bashar al-Assad, quando se enfrentam, eles realmente não têm piedade dos curdos, porque muitos deles são cristãos e a maioria dessas pessoas de fato não tem piedade dos cristãos. Isso é um fato triste, lamentável, mas é a verdade. A decisão do presidente abre caminho para outros jogadores e na Síria, na arena da Síria, para perceberem seus interesses. Em primeiro lugar, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mas o ISIS, indiretamente, o regime militar de Bashar al-Assad na Síria e seus dois principais apoiadores, Rússia e Irã. Do ponto de vista de Jerusalém, é outro sinal de alerta de que o presidente, até recentemente apresentado como o maior amigo de Israel, não pode ser confiável. Olha só. Trump parece evitar qualquer envolvimento militar americano no Oriente Médio. Nisso, ele compartilha as reservas do seu antecessor Barack Obama em dezembro de 2018, depois de declarar a vitória sobre o ISIS. Trump anunciou que removeria todos os 2.000 soldados americanos do solo sírio, e sua declaração irritou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, mas de qualquer forma a decisão ficou embaçada. Os Estados Unidos ainda têm mais de 1.000 soldados no nordeste da Síria, principalmente unidades de inteligência e comando, unidades que operam baterias de mísseis em apoio às forças democráticas da Síria. Então aqui tem muito mais notícia, eu não vou ler tudo, é muita coisa. Passar aqui para a próxima notícia, olha só. No que diz respeito a Trump, os curdos fizeram o seu trabalho e agora podem ir para o inferno. Erdogan da Turquia provou que sua obstinação inflexível compensa. Somente a Rússia pode ajudar os curdos na Síria, mas não tem interesse em fazê-lo. Então os curdos estão entregues ao Deus dará, e realmente o Erdogan é uma pessoa obstinada. Ele teima, ele tenta de novo até ele conseguir o que ele quer. Em retrospectiva, os curdos deveriam saber que é impossível confiar nos Estados Unidos. É suficiente contar com os acordos que Trump quebrou, incluindo sua retirada do acordo nuclear iraniano, seu cancelamento de acordos comerciais, seu acordo do século israelense, que provou ser um balão de ar quente, seu congelamento da ajuda aos palestinos, seu colossal fracasso em forjar novos acordos e resolver conflitos. Entender que esse é um sistema imprudente que visa explodir ordens antigas, apenas porque Donald Trump não pretende estabelecê-las. Seu abandono aos curdos sírios, a agitação esperada da Turquia pelo norte na Síria é apenas mais um passo para a marcha da loucura. Aos olhos de Trump, os curdos que pagaram sangue na guerra contra o Estado Islâmico e se mostraram a força local mais eficaz contra esse grupo terrorista, nada mais são do que uma milícia que fez o seu trabalho e agora podem ir para o inferno. Então é isso. Ricardo, depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre Israel se preparando para um ataque do Irã, mas fique à vontade já para participar sobre essa questão dos Estados Unidos abandonarem os curdos, e isso colocou Israel em alerta, e isso serve mais uma vez para provar que não adianta a gente confiar em homens, pessoas que ficam confiando que os Estados Unidos vão defender Israel, isso e aquilo outro, e não é bem assim que funciona. Ricardo, fica à vontade. Pois é exatamente isso que está acontecendo. Eles estão sentindo que os seus eternos aliados estão começando a virar as costas para eles. E isso é profético, por quê? Porque Israel só vencerá a guerra final, a guerra de Armagedon, com a ajuda do Messias. Eles se verão cercados de todos os lados, se sentirão totalmente abandonados e eles vão clamar para o céu e verão Jesus retornar. É muito bom a gente lembrar aquela passagem quando Jesus ele está em frente de Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos. Aí ele faz uma profecia: em verdade vos digo, abandonada vos é a vossa casa, até aquele dia em que dirás:
Baruch haba Bishem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, Israel está com o nariz em pé há muitos anos, se achando o rei da cocada preta, se achando a última bolacha do pacote. Isso tem acontecido, por quê? Porque se acham um povo poderoso, o povo de Deus. Eles precisam aceitar Jesus como Messias e encontrar o verdadeiro Messias de Israel. Para que isso aconteça, Israel passará por aquilo que a gente chama da angústia de Jacó. Então, o que a gente está vendo hoje, um eterno aliado deles, que é os Estados Unidos, dando força à Turquia, que é um inimigo de Israel, declarado. Eles dizem que não são, mas são sim. Você já falou isso em outros vídeos aqui. A Turquia, ela quer tomar Jerusalém, ela é aliada dos árabes, é um país muçulmano, enfim. Então, quando a gente vê um aliado, um antigo aliado de Israel, virando as costas para o povo curdo, entregando nas mãos de Erdogan um príncipe malvado, um presidente malvado, como ele que não tem escrúpulos nenhum, como você já disse, não mede esforços para fazer o que ele quer, ele sempre consegue. E a gente vê aí a mão de Deus tocando nesse barril de pólvora para que as coisas aconteçam e Israel chegue a seu estágio final antes da redenção. Israel vai entrar numa guerra muito feia, vai ter milhares de baixas e aí eles vão se voltar. Aí sim, nem Hitler, é bom que se diga que nem Hitler no Holocausto conseguiu fazer com que os judeus se voltassem para o eterno. Vai ser preciso essa guerra de Armagedon, algo que vai acontecer antes um pouco, para que o povo judeu se volte definitivamente para o Messias. Então nós estamos vendo isso acontecer diante de nossos olhos. Muito bem, Ricardo. Só tem um problema aqui no botão, mas eu estava lhe ouvindo. E de fato é isso, né? Israel não deve confiar em homens, não deve confiar nas suas armas. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: não, mas Israel nunca vai perder uma guerra. Israel não perde não. Sempre ganhou. Sempre ganhou porque Deus sempre ajudou. Não ganhou porque era um povo mais forte, porque era melhor. Não, sempre ganhou porque Deus fazia com que ganhasse. O exército de Israel, vou dizer aqui para vocês de uma forma bem clara, bem objetiva. O exército de Israel não é páreo para um ataque dos árabes em massa. Não é. Tire isso da cabeça de vocês, pelo amor de Deus, de acreditar nessa falácia que Israel é imbatível. Israel é imbatível porque Deus protege Israel, mas quando Deus permitir, e vai permitir, porque está na Bíblia que ele vai permitir que Israel fique por conta própria, e só no final que ele vai permitir, que ele vai fazer com que Israel não seja totalmente exterminado. Mas Israel vai sim perder a guerra, vai perder sim, só não será aniquilado. Existe uma diferença entre derrota e aniquilação. Então, um país ele pode ser derrotado, ele pode ser devastado, ele pode ser arrasado, mas mesmo assim, enquanto ele tiverem aqueles seus cidadãos remanescentes, ele não foi aniquilado. Permanece vivo naqueles últimos remanescentes a cultura, a história daquele povo. Quando um povo é totalmente aniquilado, como Israel fez com alguns inimigos, acabou, morre todo mundo. Então Israel não vai ser aniquilado, mas Israel será sim derrotado. Essa é uma realidade que a Bíblia nos mostra. Deixa eu ver aqui uma última parte aqui, Ricardo. Enquanto você está assistindo, curta o vídeo, porque é muito importante, se você gostou desse vídeo, para que o YouTube transmita a mais pessoas, para que essas pessoas vejam os vídeos que são importantes para quem está realmente buscando informações sérias. Deixa eu colocar aqui mais uma notícia aqui na tela para vocês. Está aqui já, só um minutinho aqui, eu sozinho aqui para fazer, mas dá certo. Vamos lá. Espera ainda. Israel se prepara para possível ataque do Irã. Olha só, 8
de... deixa eu ver qual é a data aqui, é outubro mesmo, é isso mesmo. 8 de outubro aqui, do site Café Torá. Ele fez até uma live também, eu assisti. É uma pessoa muito simples, viu, Ricardo? Muito simpática, um cara muito bacana do Café Torá. Já assisti algumas lives dele, responde sempre ao pessoal. E é um brasileiro, é muito importante a visão de alguém que mora lá. É muito importante isso. E não é alguém fanático, né? Nem de um lado nem do outro. É um cara que se porta com muita serenidade. Então isso é muito bom. Então tá aqui a notícia. Em um artigo detalhado que foi publicado no site de notícias Yet News, o comentarista e repórter de guerra experiente de Israel falou sobre o cenário que poderá ocorrer entre Israel e o Irã. Ron Ben-Shai já esteve em diversos conflitos mundo afora, incluindo no Iraque e na Síria. É o mais experiente e preciso repórter israelense no cenário do Oriente Médio. Ron descreve detalhadamente o que ele chama de surpresa iraniana, a resposta da República Islâmica do Irã aos constantes ataques de Israel às estruturas iranianas na região, e alerta: esse ataque poderá ocorrer a partir de diversas frentes. Esse é o grande perigo. Israel é um país muito pequeno, porque as pessoas, Ricardo, muitas vezes elas não têm noção do que é o tamanho de uma nação. Então elas acham que todo país é do tamanho do Brasil, que para você atravessar um estado você viaja 1.000 quilômetros de um para o outro, que é fronteira. Aí você sai do Nordeste para São Paulo, 3.000 quilômetros. Eles não têm ideia de que a maioria dos países do mundo cabe ali dentro de 1.000 quilômetros, dentro de 500 quilômetros quadrados. Israel é um desses países, muito pequeno. Então, um ataque vindo de vários lados, Israel não tem como suportar. E como é pequeno, como você ataca, rapidamente você consegue invadir. Ricardo, fique à vontade aí para participar. Exatamente. Como eu disse antes, na guerra dos 6 dias, em 67, o Egito ele bradava com todas as forças que ia destruir Israel. Eles queriam empurrar Israel para as colinas de Golã e depois, posteriormente, empurrar para o mar. Eles sempre diziam isso. O presidente do Egito na época, o Gamal Abdel Nasser, conhecido como Al-Nasser, ele queria empurrar Israel para o mar para destruir Israel. E, como você disse muito bem, a guerra durou 6 dias. Deus interviu por Israel. E a guerra durou 6 dias apenas. Então, irmãos, a gente precisa ficar de olho no que está acontecendo em Israel, em volta de Israel hoje. Por quê? A gente fica focando só anticristo, e fim dos tempos, anticristo e apostasia, e esquece que o cenário, antes dele aparecer, terá que ser montado. Então, para que esse cenário venha, grandes guerras, grandes eventos acontecerão ali em volta de Israel. E essa preparação que a Turquia e o Irã estão fazendo em seus territórios é de suma importância. O Irã vai atacar Israel, como bem falou o repórter aí, vai atacar Israel de várias frentes. Isso me faz lembrar a profecia dada ao Rabino Aram Vaknin. O Rabino Aram Vaknin, em 2015, ele viu uma guerra acontecendo em Israel devastadora. Ele disse que a guerra começaria pelo sul, depois estenderia para o norte e, por fim, para Jerusalém. Israel seria atacado de várias frentes. E é isso que vai acontecer, é isso que o repórter viu aí. O Irã, ele vai contratar, com certeza, ter a ajuda do Hezbollah na Síria, vai ter a ajuda da Jihad no Líbano, vai ter a ajuda do Hamas lá em Gaza. Então, Israel será atacado de várias frentes. E Donald Trump, não moverá uma palha para ajudar Israel nessa condição. Podem esperar que não haverá ajuda. É preciso que Israel entre nessa situação, nessa condição, para que os tempos do fim realmente aconteçam. E com essa notícia última que o irmão Nobre trouxe para nós, é bom a gente ficar de olho, porque o Irã ele está preparando o terreno, ele está praticamente a um fio de atacar Israel.
Ele está esperando, talvez, essa deixa dos Estados Unidos deixar os curdos na mão de Erdogan? Talvez, não sei, talvez seja a deixa que eles estão esperando. É bom lembrar que a guerra do Yom Kippur, em 74, a primeira-ministra Golda Meir era uma mulher, né? Era uma mulher, a primeira-ministra de Israel, a Golda Meir, ela deu uma ordem para Ariel Sharon, e Ariel Sharon desobedeceu essa ordem e fechou o canal do Suez. E assim Israel venceu a guerra milagrosamente. Ariel Sharon desobedece a primeira-ministra Golda Meir e ele fecha o canal do Suez. Quando ele fecha o canal do Suez, Israel praticamente vence a guerra de Yom Kippur. Estamos em Yom Kippur. Estamos vivendo hoje a mudança do ano de 5.779 para o ano de 5.780. É Yom Kippur. Todo Israel está em jejum. Será que teremos um ataque surpresa como foi Yom Kippur em 74? Não sei. Vamos orar para Israel, continuar orando, vigiando, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, viu, irmão nobre? Opa, tava sem som aqui. Eu até parei um pouco mais rápido aqui porque tava uma coceira na garganta que não era brincadeira, viu, Ricardo? Mas tô melhor agora. Tava ele ouvindo aqui, realmente a situação de Israel é complicada, não é fácil. Olha só, continuar lendo aqui para vocês, para terminar essa notícia, a gente encerrar o programa. Deixa eu colocar aqui na tela. Todos nós vimos na TV e pela internet as imagens da destruição que os iranianos causaram às estruturas de transporte de petróleo da Arábia Saudita. Segundo Ron, esse é o modelo. Irã atacou usando sua força aérea e pediu para os rebeldes do Iêmen assumirem a responsabilidade. Todos nós sabemos que se trata de uma mentira, é claro. Os rebeldes não têm a menor condição de fazer um ataque como o que foi feito. Somente uma força aérea de um país. Ron alerta ainda que com a retirada americana na região do norte da Síria, provavelmente um futuro próximo de toda a região, Israel poderá enfrentar o Irã sozinho. Veja bem, Ricardo, a situação como é complicadíssima. Olha só, quando os Estados Unidos saem da Síria para dar espaço para que o Erdogan destrua os curdos, ele também deixa Israel sozinho. Então Erdogan conseguiu liberdade para massacrar o povo curdo, liberdade para invadir a Síria, vai depois, talvez, não sei, trazer alguns refugiados sírios da Turquia para esse local que ele invadiu, dando uma de Salvador e livrando a Turquia de estar cheia de refugiados, e de quebra deixa Israel sozinho. Veja quantas coisas se consegue com apenas uma situação. Então isso é muito complicado. Olha só, Ron ainda alerta que os Estados Unidos saem da Síria, provavelmente deixará Israel enfrentar o Irã sozinho. O Irã, por sua vez, poderá fazer uso de outras forças que são financiadas por ele para causar maior impacto e destruição possível. Um dos maiores problemas que podem ocorrer é a falta de informação prévia. A vitória arrasadora de Israel durante a Guerra dos 6 Dias foi justamente por causa do serviço de inteligência que possibilitou um ataque preventivo. No caso da Arábia Saudita, eles não tinham nenhuma informação, nem os Estados Unidos, nem mesmo o Serviço Secreto de Israel, né? Falando do ataque do Irã à Arábia Saudita, ninguém conseguiu descobrir aquilo ali com antecedência. A surpresa total deu uma grande vantagem para os iranianos. O repórter ainda alerta que as forças de defesa de Israel poderão estar impedidas de uma reação imediata caso o país sob ataque repentino, mas que o outro lado poderá sofrer grandes baixas em um contra-ataque. Segundo Ron, não há nenhum exército capaz de superar militarmente a força de defesa de Israel no Oriente Médio. O único problema real é o elemento surpresa. E é claro que aqui ele está comparando exército para exército, um para um. Mas pegar as forças de defesa de Israel e juntar contra 10 países árabes
Israel perde, mesmo sem um efeito surpresa, mas o Irã provou que consegue atacar e fazer ataques de grandes proporções sem que o serviço de inteligência americano ou israelense consiga descobrir. Então, isso é muito, muito perigoso. Tem mais aqui para ler, mas aí você lê aí no site Café Torá, né? Aqui a notícia: Israel se prepara para um possível ataque do Irã. Ricardo, Deus abençoe a sua participação, muito obrigado. Tem mais alguma coisa para falar aí? Não, que o Eterno nos abençoe, irmão nobre, e que a gente fique de olho, ore por Israel, não deixe de orar. Pelo Brasil, lógico, né? Pelo Brasil também, pelo presidente Bolsonaro, pelos países aqui em volta, estão sofrendo com essa crise econômica que se está gigantando, né? E que Israel, que Deus proteja Israel, porque a situação vai ficar muito difícil com essa deixa dos Estados Unidos, essa coisa que foi assim, uma surpresa para muita gente, e a gente já tem falado isso. O Eterno está tomando a frente, precisa tomar a frente para que as coisas aconteçam, porque se depender do homem, as coisas não acontecem. Então o Eterno precisa intervir, é isso que ele está fazendo, é isso que ele vai fazer, é isso que a gente vê, ele trazendo tudo isso para que Israel se arrependa e assim creia no Messias, não creia no seu próprio ego, na sua própria força, mas creia na força do Eterno e no seu Messias, que é Yeshua. Muito bem. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Deus lhe abençoe. Então é isso, estamos encerrando mais um programa por aqui. Não deixe de deixar o seu like, curtir, né, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Temos as nossas playlists no canal. Hoje nós vamos ler os comentários, o programa não é ao vivo, mas se eu puder, durante essa programação eu vou estar participando do chat ao vivo com vocês. E tem o nosso link multiplataforma, então YouTube, Face, Twitter, site da Rádio, Rádiosnet, o grupo do WhatsApp e o Apoia-se, todos ali num único link. Então é isso. Deus abençoe a todos vocês. Valeu!